Oi, oi, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Marcelo e durante esse semestre estaremos juntos trabalhando a disciplina de fitoterapia. Antes de nós iniciarmos o conteúdo propriamente dito, de praxe, né, na instituição, que a gente faça a apresentação do plano de ensino, e aí na segunda parte da nossa aula, a gente já inicia o conteúdo propriamente dito. Bom, pessoal, a fitoterapia é uma disciplina muito relacionada a uma outra que já foi trabalhada por nós, que é a farmacognosia. Só que a farmacognosia, ela lida com a pesquisa, a busca de moléculas, né, de substâncias, princípios ativos, obtidos de produtos naturais com potencial terapêutico, com propriedades farmacológicas. A validação científica dessa atividade terapêutica por meio de ensaios de atividade biológica. Agora, a fitoterapia, ela já vai trabalhar com a etapa farmacêutica relacionada àquela molécula, que já tem validação de atividade biológica, numa forma farmacêutica apropriada, proporcionando a essa molécula estabilidade, conservação em uma via de administração, na forma de uma cápsula, de um comprimido, de um xarope, de uma suspensão. Então, na fitoterapia, a gente lida com os processos relacionados ao desenvolvimento do medicamento fitoterápico propriamente dito. Porque, na verdade, a farmacognosia não lida só com moléculas com potencial terapêutico e propriedades farmacológicas advindas de planta. São substâncias advindas de produtos naturais. Pode ser de animais, de micro-organismos, mas em virtude do metabolismo diversificado, extremamente abrangente e variado de plantas, elas sim são as maiores fornecedoras de protótipos para a obtenção de medicamentos. E aí, por isso que a farmacognosia está muito associada à questão da produção. Por isso que a farmacognosia está muito associada ao estudo de plantas, né? Tem até um autor que diz: cada planta é capaz ou contém centenas a milhares de substâncias e cada uma delas pode ser mais importante do que uma galáxia. Por quê? Porque essas plantas, para a perpetuação da espécie, para a sobrevivência mediante condições ambientais adversas, por ser um ser séssil, que vive fixo a um substrato, ela é capaz de responder ao meio buscando alternativas de sobrevivência, sintetizando substâncias, né? Que substâncias são essas, professor? Aqueles metabólitos secundários ou especiais, né? Os compostos fenólicos, flavonoides, taninos, cumarinas, quinonas, os terpênicos, como os óleos essenciais, as saponinas, os heterosídeos cardioativos e os compostos nitrogenados representados pelos alcaloides, né? Porque aminoácido, proteína, enzima, carboidrato, lipídio, ácido nucleico, todo e qualquer ser vivo, desde uma bactéria a um ser humano, passando por alga, protozoário, fungo, planta, atendem às exigências fundamentais da célula, mas não têm propriedades terapêuticas. Bom, o modelo acadêmico, né, da ementa da nossa disciplina a divide em 4 unidades. Então, nós temos, na primeira unidade, Introdução à Fitoterapia e Aspectos Legais, que a gente vai falar um pouquinho do histórico da utilização de plantas na terapêutica, conceitos técnicos relacionados à fitoterapia, pesquisa e desenvolvimento de fitoterápicos e também da inserção da fitoterapia na Política Nacional de Saúde, principalmente por meio das práticas integrativas e complementares, né, que inseriu nas políticas públicas de saúde, Sistema Único de Saúde do SUS, a fitoterapia. Na segunda unidade, a gente trabalha com desenvolvimento e controle de qualidade de fitoterápicos. Os métodos analíticos utilizados em fitoterapia para o controle de qualidade, as análises relacionadas ao controle de qualidade, como pesquisa de material estranho, teor de umidade, teor de cinzas. E aí, com essas 2 unidades, a gente tem o conteúdo da nossa primeira avaliação oficial, que ocorre em meados de abril. De abril para frente, a gente entra na terceira e quarta unidades, que são cobradas na segunda avaliação oficial, com
a gente trabalha nessas unidades 3 e 4 com espécies vegetais que já possuam comprovação ou validação científica no tratamento de enfermidades envolvendo diversos sistemas do organismo. Então, nós temos 3 unidades, 3 sessões na unidade 3 e 3 sessões na unidade 4, cada uma delas trabalhando com a fitoterapia na parte clínica. A gente tem uma aula, por exemplo, sobre fitoterápicos, que atuam no sistema nervoso urinário e reprodutor, por exemplo. Fitoterápicos antimicrobianos e que atuam no sistema nervoso, digestório, respiratório. Fitoterápicos e os sistemas relacionados a diversas funcionalidades do organismo, né? Então, a gente vai falar, inclusive, de plantas que são adaptógenas, ou seja, utilizadas no tratamento, né? De fadiga, como o estresse, as plantas imunomoduladoras, que são aquelas capazes de estimular o sistema imune, plantas que sejam ricas em vitaminas e moléculas antioxidantes, plantas que são hipoglicemiantes, que já possuem certa validação no uso e no tratamento do diabetes, né? É isso que a gente basicamente fica com as unidades 3 e 4, tá ok? Então, pessoal, na verdade, o que acontece? A gente tem 3 sessões, trabalhar a unidade 1 e mais 3 sessões para trabalhar a unidade 2. Cada sessão é uma aula. As 6 aulas, né, no total, juntando a unidade 1 e 2, é o conteúdo a ser trabalhado na avaliação oficial para o primeiro bimestre, tá ok? Então, a gente lida, que já inclusive já é a aula de hoje, né? Histórico e conceitos técnicos de fitoterápicos. A aula da semana que vem a gente vai falar sobre a pesquisa e registro de fitoterápicos, o relatório técnico de petição para o registro, ou então quando que a partir daquela matéria-prima vegetal não há necessidade de registro, mas apenas notificação, né, daquele chamado produto tradicional fitoterápico. E a gente encerra a unidade 1 com a inserção da fitoterapia na Política Nacional de Saúde. Como que a fitoterapia e o uso de plantas medicinais, por meio das práticas integrativas e complementares, foi inserida na política pública de saúde, né, no âmbito do Sistema Único de Saúde, e através disso nós tivemos o desdobramento da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Isso culminou com a criação das farmácias vivas e uma série de compêndios oficiais que contribuem para o uso racional e seguro de plantas medicinais. A partir disso, houve o desenvolvimento e a publicação do formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, o Memento de Fitoterápicos, ok? Na segunda unidade, a gente fala com os processos relacionados com o desenvolvimento de fitoterápicos, no que diz respeito à produção de extrato, os tipos de extratos que nós temos, qual método extrativo nós escolheremos para cada tipo de medicamento fitoterápico que a gente queira desenvolver, a etapa farmacêutica com o desenvolvimento de uma forma farmacêutica apropriada para aquela matéria-prima vegetal, seja sólida na forma de cápsula, de comprimido ou de pós, seja ela líquida, né, na forma de uma solução, de uma suspensão, ou até mesmo aquelas de uso tópico, como um creme, uma pomada, um gel fitoterápico. As técnicas analíticas utilizadas em controle de qualidade na área da fitoterapia, bem como a pesquisa de material estranho, teor de umidade, teor de cinzas. Com esse conteúdo, a gente encerra a matéria, né, relacionada à nossa primeira avaliação oficial. Na segunda avaliação oficial, a gente vai trabalhar com a fitoterapia na parte clínica, que é o uso de plantas medicinais no tratamento de enfermidades envolvendo diferentes sistemas do organismo, tá certo? A partir disso, em cada aula, a gente vai trabalhar com plantas utilizadas no tratamento de enfermidades em sistemas em específico.
Então, a gente começa a unidade 3 com o uso de plantas medicinais no tratamento de enfermidades envolvendo o sistema urinário e reprodutor. Então, por exemplo, plantas utilizadas no tratamento de infecções urinárias, plantas utilizadas no tratamento de cálculo renal, é, plantas utilizadas no tratamento, por exemplo, no caso do sistema reprodutor, de disfunção erétil, ou plantas utilizadas no tratamento de sintomas da menopausa ou do climatério, ou da cólica menstrual. Então, nós já temos, né, plantas com validação, comprovação científica no tratamento de enfermidade envolvendo esses dois sistemas. É a nossa primeira aula quando a gente entrar na fitoterapia, na parte clínica, né? A gente vai falar também sobre fitoterápicos que atuam no sistema nervoso central, então, por exemplo, plantas utilizadas no tratamento da ansiedade, da depressão, o sistema cardiovascular, plantas utilizadas para insuficiência cardíaca congestiva, plantas que sejam anti-hipertensivas, por exemplo, tá? Sistema respiratório, aquelas que tratam asma, bronquite, né? Sistema digestório, aquelas utilizadas para tratar dispepsia, por exemplo, diarreias, tá? E a gente encerra a unidade 3 com fitoterápicos utilizadas no tratamento de pele, trauma, reumatismo e dor. Então, as plantas que são anti-inflamatórias, plantas com propriedades cicatrizantes, plantas utilizadas na artrite reumatoide, na artrose, hipoglicemia, as plantas antidiabéticas, né? Existem inúmeras também que têm propriedades antimicrobianas utilizadas no tratamento de infecções causadas por bactérias, por fungos, por vírus e até mesmo por protozoários. Plantas que já fornecem moléculas no tratamento do câncer, como quimioterápicas, né, que são os antineoplásicos. Plantas possuidoras, aquelas que são ricas em vitaminas e que podem ser utilizadas para reposição de algumas delas em específico. Aquelas que são capazes de serem preventivas de doenças degenerativas, do câncer, anti-envelhecimento, que são as antioxidantes. Fito-hormônios são aquelas plantas que fornecem moléculas que mimetizam a ação do estrógeno, por exemplo, é o caso das isoflavonas, né? Ou então de alguns compostos terpênicos, igual a gente encontra isoflavonas na soja, né? Esses compostos terpênicos estão na simicifuga, por exemplo. Imunomoduladoras são aquelas capazes de estimular o sistema imune. Um exemplo muito conhecido é a equinácea, que inclusive está no ENAX, né? Como especialidade farmacêutica. Adaptógenas, aquelas capazes de atuar em situações em específico de fadiga e eventos estressantes, né? Então, aqui entram aquelas plantas ricas em metilxantinas, estimuladores do sistema nervoso central, igual o guaraná, por exemplo, né? O fisiotom, que tem a rhodiola rosa, que é a raiz de ouro. A gente vai discutir nessa aula. E a última aula do semestre, e encerrando essa parte também da fitoterapia na parte clínica, né, é o uso de plantas medicinais com relativa segurança e eficácia e com validação científica no tratamento de enfermidades, em específico de idosos, tá? Que é a fitoterapia na geriatria. Bom, pessoal, a nossa disciplina, ela é uma disciplina que ela deve ser semanalmente, além das nossas aulas aqui, todas as quintas-feiras, né, às 8 horas, é acompanhada pelo AVA, no ambiente virtual de aprendizagem, porque a gente tem muito material institucional, a gente tem atividades que necessitam ser feitas no AVA, e isso tudo conta nota, isso tudo conta também como frequência. Então, lá no AVA, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência por causa da internet. Então, ao acessar o AVA, né, aqui na parte superior esquerda, nessa janelinha onde tem os 3 tracinhos, você vai encontrar as disciplinas às quais você se encontra matriculado nesse período, tá? A nossa disciplina, a disciplina de fitoterapia, ao acessar ela,
Vocês observam aqui que é disponibilizado pela instituição um livro didático. Esse livro é um livro muito bom, um conteúdo bem trabalhado, tá certo? Ao clicar aqui, façam o download, né, da versão para impressão, e aí você vai ter acesso ao PDF, para que você possa, aqui ó, a versão para impressão, acompanhar direitinho as nossas aulas, né? Então, pessoal, o que é que deve ser feito? Em cada unidade, a gente tem as sessões. A gente tem 3 sessões em cada unidade. Cada sessão é uma aula. Hoje, a gente vai já iniciar e concluir, né? Sessão 1 da unidade 1, ou seja, a nossa primeira aula. Então, o que você precisa fazer semanalmente para a nossa disciplina? Baixar o livro e fazer a leitura da sessão referente àquela unidade, daquela aula em específico. Ao acessar aquela sessão, todo o material que eu irei trabalhar vai estar postado aqui para vocês. O AVA essa semana está um pouquinho instável, tá? Mas vocês sabem que eu cumpro direitinho o cronograma de postagem desse material, tá ok? Então, hoje, os slides que eu vou utilizar na aula, assim que ela terminar, eu já ponho aqui na pré-aula, tá ok? A gravação dessa aula eu posto aqui no tópico aula, e aí um ou outro material que eu considere que seja importante para o acompanhamento da disciplina vai estar postado na sessão daquela aula em específico. Eu cumpro isso semanalmente de maneira rigorosa, tá? Além disso, vocês precisam, no tópico pré-aula, realizar as atividades diagnósticas e no tópico pós-aula, a atividade de aprendizagem, que vocês já conhecem, né? O modelo acadêmico, são 3 questões objetivas, vocês têm 2 tentativas, o sistema registra aquela tentativa em que você teve o maior número de acertos. E assim sucessivamente. Para a sessão 2, vocês vão ler a sessão 2 da unidade 1 no livro, realizar as atividades diagnósticas na pré-aula, realizar as atividades de aprendizagem na pós-aula e baixar o material referente àquela aula que eu fizer a postagem aqui, porque toda aula vai ter material postado por mim também. Lembrando que quando encerra uma unidade, que é a sessão 3, além das atividades de diagnóstico e de aprendizagem, você tem mais 5 questões também objetivas que vêm como avaliação da unidade. Qualquer dúvida que tiver sobre essas questões, tragam para a aula da semana seguinte, tá? Que a gente discute, às vezes você não concorda com o gabarito, e aí a gente faz esses questionamentos e esclarece as dúvidas de vocês, ok? A disciplina de fitoterapia é uma disciplina nível 2, tá ok? Então, para essa disciplina, de acordo com o nosso modelo acadêmico, a gente tem uma avaliação oficial 1 valendo 1.000 pontos e a segunda avaliação oficial valendo 4.000 pontos. Se permanecermos nessa dinâmica de aulas remotas, né, novamente vai ser um link disponibilizado pelo formulário do Google, que te dá acesso às questões objetivas, e geralmente em cada prova dessas são 4 questões discursivas, né? Fica lá disponibilizado 24 horas, e de acordo com o calendário que é disponibilizado pela coordenação, o calendário de provas, né? A primeira VA vai acontecer em abril, e a segunda VA provavelmente em junho, tá? A avaliação de sala de aula são os trabalhos, as notas de trabalho que cada professor tem a autonomia de escolher a maneira como ele vai trabalhar esses pontos aqui. Então, por exemplo, a primeira VA, essa pontuação é de 1.000. Então, posso dar 2 trabalhos de 500 pontos. Na segunda VA, um trabalho de 1.000, um de 500, ou 3 de 500, desde que o somatório seja de 1.000, tá? De antemão, eu já digo, o que vai ser esse trabalho nosso aqui? Também um link com o formulário do Google que vai te direcionar para umas questões. E a sua nota vai ser baseada no número de acertos dessas questões, tá? Aí, nesse caso aqui, vão ser só questões objetivas, e esse é um formulário que não é igual à prova, que fica aberto 24 horas. Eu vou avisar quando ele for aberto, e aí eu deixo umas 2, dependendo da disponibilidade para o lançamento dessa nota, até umas 3 semanas eu deixo aberto, tá? No final do semestre, eu não lanço essa nota aqui, é o sistema que contabiliza até 1.000 pontos referente ao que eu acabei de dizer, realização dessas atividades, diagnóstica, de aprendizagem e, quando é na sessão 3, avaliação da unidade. Acompanhem direitinho, porque essas atividades elas têm período de abertura e fechamento. Aí, se for querer deixar para fazer tudo mais para frente, pode ser que já tenha fechado aquela unidade e aí não tem como mais você realizar, tá certo? As atividades transversais, que são aquelas
válidas para todas as disciplinas do período em que você está matriculado, né? O estudo dirigido da matriz, se você fizer curso de nivelamento ou os cursos livres, se vocês têm, né, porque vocês estão no 10º período, geralmente a partir do 6º tem o desafio nota máxima, e assim sucessivamente. O que acontece? Para que você fique aprovado na disciplina sem a necessidade de exame final, você tem que adquirir no mínimo do somatório de todas essas pontuações 6.000 pontos e, quer dizer, simultaneamente, não é ou. De avaliação, você tem que ter no mínimo 2.500 pontos, porque é uma disciplina nível 2, né? Então, não adianta aqui você ter 10.000 pontos e ter tirado aqui 700 pontos na primeira VA e 1.500 pontos na segunda VA. 1.500 com 700 vai dar o quê? 2.200. E o mínimo de avaliação é 2.500. Aí você está de exame final, né? O exame final zera as suas pontuações de avaliação, só de avaliação, o restante mantém. Você faz uma prova com o conteúdo de todo o semestre, e aí essa prova você tem que tirar no mínimo 2.500 pontos, para que você fique aprovado. E, logicamente, somando com o restante dessas pontuações, que dê no mínimo também os 6.000 pontos, ok? A disciplina disponibiliza um livro didático que, como eu disse, é um livro muito bom, que tem informações bastante relevantes, ele é bem completo, até denso, de certa maneira, vocês vão ver que o conteúdo ele é muito extenso, né? Mas aqueles que gostam da área, né, vocês já estão aí, já são formandos, querem seguir a área acadêmica, fazer um mestrado na área da farmacognosia, da fitoterapia, né? Tem aí na UEG o Ciências Aplicadas a Produtos para a Saúde, o Recursos Naturais do Cerrado, que é o RENAC, que até doutorado já tem. Tem um mestrado particular na Univangélica em Ciências Ambientais, que tem muitos orientadores farmacêuticos também, e trabalham diversas linhas de pesquisa na área da farmacognosia e da fitoterapia. Então, pode ser que você precise de uma bibliografia para se aprofundar um pouco a respeito do conteúdo, né? Então, nós temos aqui plantas medicinais e fitoterápicos com abordagem teórica, com ênfase em nutrição, do Abranches. Isso aqui seria muito importante para aquela parte da fitoterapia na parte clínica. Os desdobramentos, né, desde quando a fitoterapia foi inserida no SUS pelas práticas integrativas e complementares, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a criação das farmácias vivas, culminou com publicações pela Anvisa do Memento de Fitoterápicos e do Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, tá certo? O Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, a primeira edição é de 2011, e nós tivemos agora uma resolução muito recente, em janeiro desse ano, que aprovou a publicação, olha aqui, em 2021, da segunda edição do Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Então, esse aqui, ele já não tem mais validade, tá certo? Olha lá, primeira edição de 2011. Agora a gente tem, como publicação desse ano, a segunda edição 2021. Isso aqui é só você digitar no Google. Na verdade, eu tenho o PDF dele, vou postar para vocês, então. Não precisa baixar, não. Vou postar para vocês na seção 1 da unidade 1, o PDF aí com esse formulário de fitoterápicos, tá? A parte também de fitoterápicos na parte clínica, a gente trabalha muito com esse formulário. E a fitoterapia contemporânea do SAAD, publicação de 2016, Tradição e Ciência na Prática Clínica. Então, esses seriam, basicamente, bibliografias que a gente utilizaria para as nossas aulas, caso a instituição não fornecesse um livro didático, tá certo? Bom, pessoal, antes de darmos continuidade ao nosso conteúdo, em que a gente vai iniciar a sessão 1 da unidade 1, eu vou finalizar essa gravação para que ela não fique muito extensa, e aí para que eu possa também fazer a postagem de maneira separada da apresentação do plano de ensino e da sessão 1 da unidade 1, que já é a aula que a gente vai começar hoje. Mas tem algum questionamento, alguma dúvida, algum comentário que vocês gostariam de fazer em relação à apresentação desse plano de ensino? Ou até mesmo um feedback do que vocês acharam baseado, né, na apresentação em geral do que a gente vai trabalhar? Se essa disciplina é uma disciplina interessante, ou vocês acham ela
um pouco chata, porque vocês são um pouco traumatizados com a farmacognosia, ou vocês gostam da farmacognosia, como que é isso? Alô, tem alguém aí? Bom dia. Entraram todos atrasados na aula. Tá tranquilo, Marcelo. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos em linhas gerais o que é que a gente vai trabalhar? Sim, deu sim. Eu acho essa disciplina mais fácil do que a farmacognosia. E Ai, ela que bom, então. lida mais com as questões práticas mesmo, da aplicabilidade da fitoterapia, né? Não está muito relacionado ao nome daquelas moléculas, não que a gente não deixe de falar, né? Mas a farmacognosia, ela é mais densa mesmo, tá certo? Uhum, certinho. Então é isso, pessoal. Eu desejo, assim, um semestre produtivo e abençoado para todos nós. E eu vou finalizar a gravação para que a gente possa começar, então, a sessão da unidade 1, tá bom?